Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. Mateus 4. Mateus 4. Quem encontrou pode dizer amém. Diz assim a palavra de Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, falou-lhe dizendo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Todos comigo, 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã, exalta o nome do Cristo. Santo Deus, obrigado porque Tu nos sustentaste. Eu te agradeço por essa semana, porque Tu nos levaste, ó Deus, ó Pai, debaixo da Tua bênção abadiana, Deus, como a igreja orou por isso, e nós tivemos ali naquela cidade, onde, ó Pai, o diabo tem sido invocado, e em plena praça pública, em frente da Câmara de Vereadores, com os pastores de toda a cidade, de todas as igrejas da região de Anápolis, nós louvamos a Cristo e anunciamos o Evangelho, e o Senhor falou aos corações. Obrigado, Senhor, porque isso foi resposta de oração. Obrigado por chegar ontem em casa, estar aqui, ó Deus, ó Pai, com os irmãos da igreja, anunciando hoje a Tua palavra. Ó Deus, a mesma palavra que fala, ó Deus, em todo o mundo, porque é a palavra de Deus. Portanto, Deus, eu quero te pedir nesta manhã, que Tu exaltes, ó Pai, o nome de Teu Filho, enquanto a palavra é pregada nessa manhã. Mas que também, ó Deus, Tu olhes para o Teu povo, para as suas lutas, para as suas angústias, para seus desafios, ó Senhor, e que no nome precioso de Jesus, cada um dos que aqui está, seja vitorioso sobre as tentações a cada dia, Senhor. Ó Deus, Tu sabes que o inimigo nos tenta, Tu sabes que o mundo nos faz propostas pecaminosas, Tu sabes, ó Deus, que a nossa carne pecaminosa quer nos desviar de Ti. Nós precisamos, ó Deus, que Tu nos abençoes e nos dês vitória sobre a tentação. Ó Deus, fala então conosco e abençoa a nossa vida. Nesse último domingo do ano, nós te agradecemos por todas as bênçãos derramadas, e nós te pedimos que 2019 seja um ano, ó Deus, ó Pai, em que nós vencemos o pecado, o diabo e o mundo, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. A igreja pode, amados irmãos, sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nesse texto precioso nós encontramos o Senhor Jesus depois de um dos momentos mais importantes da sua vida. A palavra de Deus em Mateus capítulo 3 nos fala do batismo de Jesus. E o batismo de Jesus não foi um simples batismo de arrependimento, como todas as outras pessoas eram batizadas por João no Rio Jordão. Mas o batismo do Senhor Jesus foi sua própria ordenação ao sagrado ministério. Tanto é que ele se aproxima do Batista para ser batizado, e João diz a ele: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize. E Jesus diz a ele: assim convém que cumpramos a justiça. Jesus queria obedecer à ordem do seu pai, ele é um rei obediente. Então, quando Jesus é batizado, irmãos, a Bíblia diz que os céus se abrem, e então João vê o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba, e se ouve a voz de Deus Pai, como poucas vezes, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Ou seja, Deus está dizendo: este é o meu filhinho amado, meu filhinho querido, o filhinho amado do meu coração. Depois, amados irmãos, deste momento apoteótico e desse momento de glória, a Bíblia nos diz que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, onde ele fica 40 dias, amado irmão, sendo atacado pelo inimigo. E mais intensamente essa tentação se dá no final daqueles 40 dias. É impressionante que Jesus foi ao deserto, porque o povo de Israel, amado irmão, foi um povo que viveu no deserto. Jesus se assemelha com o seu povo. É impressionante que ele passa lá 40 dias. Você se lembra muito bem que Moisés vive 40 anos no deserto. Depois o povo de Israel passa 40 anos de peregrinação no deserto. Depois Elias, amados irmãos, corre durante 40 dias e 40 noites no deserto. E agora nós encontramos o Senhor Jesus no deserto 40 dias. 40 para o judeu era um número de provação, era um número de sofrimento, de angústia, e Jesus está aqui sendo tentado pelo diabo. É impressionante você perceber que Jesus vence o diabo, e ele vence o diabo como o segundo Adão, porque o primeiro Adão, querido amigo e irmão, estando no jardim, sem a existência do pecado no mundo, sem sofrimento algum, no lugar mais belo que existia, caiu diante da tentação do diabo. Aqui você encontra o segundo Adão, num mundo pecador, rodeado pelas feras, num deserto feio e triste, sem se alimentar há 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e ele vence o diabo nessa tentação. Jesus vence, amado irmão, para mostrar que é o nosso Redentor vitorioso e venceu o diabo por nós. Mas ao olhar para a tentação de Jesus, nós aprendemos como vencer a tentação. E a minha oração, meu irmão, é que Deus te dê vitória sobre todas as tentações que você enfrenta em sua vida, em nome de Jesus, amém. Eu não sei quais são as suas tentações, mas você sabe, provavelmente saiba, e Deus sabe. E porque Cristo venceu, você pode também ser vitorioso contra a tentação na sua vida. Como vencer a tentação? Em primeiro lugar, confie na soberania. Como vencer a tentação? Confie na soberania. Versículo de número 1. Vamos ler todos juntos o que diz o versículo 1. A seguir, todos comigo, vamos lá, 1, 2, 3. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Veja bem, meu amado amigo e irmão, que não foi o diabo que marcou essa reunião. Satanás, se pudesse, fugiria dessa batalha. Essa batalha foi agendada no céu. E você sabe muito bem que quando o Senhor Jesus está nesse mundo, como segunda pessoa da Trindade, quando se torna homem na sua primeira vinda, quando se encarna, ele abre mão de de exercer alguns atributos gloriosos da sua divindade. E no seu ministério ele depende do Espírito Santo, por isso foi batizado e o Espírito veio sobre ele. E agora, na dependência do Espírito Santo, o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então é impressionante que você entenda que Deus não tenta ninguém. Deus não quer que você caia em pecado. Quem tenta é o diabo, amado amigo e irmão. Mas ainda que o diabo seja o tentador, a tentação está dentro do plano soberano do Senhor. E quem levou Jesus para ser tentado foi o próprio Espírito Santo. Porque Cristo tem que vencer essa batalha contra o diabo. Porque Ele é o nosso Redentor, que veio vencer e nos salvar na cruz. Mas, meu querido amigo e irmão, nós vemos então que Deus soberanamente, através da pessoa do Espírito Santo, é quem leva seu filho ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus prova a nossa fé. Deus não nos tenta, quem nos seduz, quem quer nos fazer cair é o inimigo. Mas Deus, na sua soberania, permite que nós sejamos tentados, amados irmãos, para que dependamos dEle e também para que confiemos mais no Senhor e para que tenhamos nossa fé fortalecida. Então o que você fará quando a tentação bater à sua porta? Ah, Deus se esqueceu de mim. Você não pode dizer que Deus se esqueceu de você. Você também não pode dizer que o diabo te obrigou a pecar.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. Você precisa confiar que ainda que você esteja sendo tentado, o Espírito Santo de Deus ainda conduz a sua vida, ainda habita dentro de você, e Deus ainda é soberano, e ainda que o inimigo tente você, e ainda que a tentação seja intensa, mas o Senhor cuida de você, o Senhor está ao seu lado, e o Deus soberano está conduzindo você nessa situação para te dar vitória, e para que Cristo seja exaltado em sua vida, sobre tudo e sobre todos. Irmãos, o Senhor nos dá vitória contra a tentação. Eu me lembro daquele moço do Antigo Testamento chamado José, filho amado de seu pai, filho de seu pai com a mulher que ele amava. Sua mãe morre, ele ainda é menino pequeno, criado no meio dos seus irmãos, todos eles vestem roupa de pastores de ovelha, ele tem uma roupa de príncipe, seus irmãos têm ciúmes dele, e ele começou a ter alguns sonhos que levantam mais ainda os ciúmes de seus irmãos. Ele teve um sonho de que os feixes de seus irmãos estavam no campo junto com o dele, e de repente os feixes da colheita dele se colocaram de pé, e os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. E ele, amado irmão, equivocadamente, mas dentro da soberania de Deus, conta isso aos seus irmãos, e os seus irmãos o odeiam mais ainda, e diz: porventura nós vamos te servir? E depois ele tem um outro sonho, e Deus está mostrando a ele o que vai acontecer, mas ele tem um sonho e conta aos seus irmãos. Ele diz: eu sonhei que o céu, a lua e 11 estrelas, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E eles ficaram tão irados que foram contar para o pai. E Jacó virou e falou assim: que é isso, meu filho? Você está dizendo que eu, sua mãe e seus 11 irmãos vamos nos ajoelhar diante de você? Que conversa é essa? Irmãos, quando aqueles irmãos tiveram a oportunidade, eles faziam muitas coisas erradas. O pai mandou José para vigiá-los, e não tinha ninguém perto. Eles jogam José num fosso, queriam matar José, mas o irmão mais velho não deixa. Então Judá, amado irmão, quando vê uma caravana de ismaelitas, vende o seu irmão para o Egito. E aquele menino, chorando no final da adolescência, pede a eles que eles não façam isso, mas eles têm tanta inveja daquele moço, que vendem o moço, matam um animal, entregam as vestes de José rasgadas ao pai. E Jacó, que amava tanto a José, chorou desesperadamente a morte de seu filho. José agora está no Egito, chegando lá é vendido a um general egípcio chamado Potifar. E aquele menino é de Deus, e a bênção de Deus está sobre ele, e tudo o que ele faz, querido irmão, querida irmã, é abençoado. Onde ele põe a mão, Deus multiplica. Potifar vê isso, coloca o moço como mordomo da casa dele. Agora já imaginemos aí José, aquele rapaz já com mais de 21 anos, liderando a casa de Potifar. E a Bíblia diz que José tem um problema. José é um cara boa pinta. A Bíblia diz que ele é bonito de porte e de aparência. Isso significa que ele era um camarada com o rosto bonito, e era um cara forte, musculoso, sarado, como a turma diz aí. E aqueles generais egípcios, amados irmãos, casavam-se com mulheres muito belas, muito mais jovens. E a mulher do Potifar colocou os olhos em José. E ela diz todos os dias a José: vamos deitar comigo. Potifar está cuidando da guerra, das batalhas, você está aqui em casa administrando a casa, vamos para a cama comigo? E ele diz para ela: como eu vou cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Meu Senhor me fez chefe de tudo nessa casa, eu posso fazer tudo o que eu quero aqui, mas na senhora eu não posso encostar um dedo. Em outras palavras, é isso que ele diz. E ela fica todo dia com ele: vamos para a cama comigo. E José é crente, amado irmão. É por isso, meu jovem crente, que se o diabo vier tentar você, você não pode dizer: o diabo me obrigou. O diabo não te obrigou nada. Ah, pastor, meus hormônios, seus hormônios são complicados, mas o Espírito Santo te dá livramento por meio da sua palavra. E aquela mulher todo dia: José, vamos para a cama comigo, José, vamos para a cama comigo. Um dia José entra dentro de casa. Você há de crer que o Egito é quente, né? São Paulo está muito quente hoje, o Egito também é. E a turma, né, usava roupas leves. José não era um mordomo de terno, né? José usava roupas leves, e ele vai para casa, sentar lá no escritório da contabilidade, lá fazendo as contas. Aquela mulher chega e agarra na roupa dele e fala assim: hoje você vai para a cama comigo.
Imagina ela falando no pescoço dele: agora quero ver você correr. E ele, irmãos, não para conversar, ele sai correndo. E a roupa fica na mão dela. E você sabe que ele é jogado na cadeia por causa disso. E fica lá alguns anos sendo humilhado. E depois se torna o primeiro ministro do Egito, muito usado nas mãos de Deus. Mas isso é para mostrar para mim e para você, que ainda que você seja jovem, ainda que você seja capaz, ainda que você seja bonito, ainda que você seja inteligente, isso não é desculpa para você cair em tentação. Se você é de Cristo Jesus, se você creu no Senhor, a tentação é humana. E se você olhar para o Senhor e pedir graça ao Senhor, Deus te dará vitória contra a tentação. Que Deus te dê vitória contra a tentação, em nome de Jesus. Amém. Deus está no controle. Não se desespere. Confie na soberania. Como vencer a tentação? Confie na soberania. Você tem vencido as tentações? Mas como vencer a tentação? Em segundo lugar, conheça a estratégia. Como vencer a tentação? Conheça a estratégia. Vamos para o texto, irmãos. Nós vamos ler agora versículos 2 e 3, versículos 5 e 6, versículos 8 e 9. Eu vou ler o 2, vocês o 3. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Vocês o 3. Eu leio 5, vocês o 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e vocês? Oito e 9, eu leio 8, a igreja 9. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Queridos irmãos e irmãs, todo mundo que conhece a arte da guerra vai saber que se você quer vencer o seu inimigo, você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer as suas estratégias. E se nós queremos ser vitoriosos sobre a tentação, nós precisamos conhecer as estratégias com as quais Satanás aborda o Senhor Jesus. Porque foram as mesmas tentações que ele usou com Eva naquele dia, lá no início do jardim. E ao olhar para a estratégia do diabo, amado amigo e irmão, primeira delas, você aprende que ele te confronta quando você está debilitado. Ele confronta você quando você está fraco. O texto diz no versículo 2 que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E aí o diabo se aproximou dele. Então Jesus foi para o deserto, irmãos, para jejuar, sustentado pelo Pai, porque nenhum de nós consegue ficar sem comer 40 dias e 40 noites e sobreviver. Mas ele está ali 40 dias e 40 noites sem comer, e o diabo então, amado irmão, se aproxima naquele momento, usando o seu maior arsenal. Preste atenção, meu irmão, o diabo não virá contra você quando você estiver forte, quando você acabou aquele dia de vitória, de oração, ou você está decorando versículo, está evangelizando. Ele vai esperar o seu momento de fraqueza. Ele é experiente, irmão, ele já tem milhares de anos. Ele sabe que todos nós temos momentos de glória na nossa vida espiritual, mas há momentos nos quais a sua carne tenta falar mais alto. E é óbvio que Jesus não tem pecado algum. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, mas sem pecado, porque como vocês já ouviram, ele não nasceu de semente de homem, mas da semente do Espírito Santo de Deus. Então a tentação de Jesus é externa, é diferente da minha e da sua. A nossa tentação tem a ver com a nossa natureza interior, mas a tentação de Jesus, amado irmão, ainda assim é forte, porque ele, como ser humano, tem fome. E o diabo então se aproxima dele quando ele está debilitado, quando ele está vivendo um momento de dificuldade. Então preste atenção, meu irmão, Satanás não vai chegar para tentar te derrubar quando você estiver muito bem.
quando ele souber que se ele passar na sua frente, ele vai ter que bater em retirada, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai vir quando você estiver desanimado, quando você estiver deprimido, quando você estiver se sentindo pobrezinho, quando você estiver gelado espiritualmente, quando você estiver parado de ler a Bíblia, quando você estiver parado de orar, quando você estiver com o coração meio endurecido, quando você estiver meio estourado, meio bravo. É nessa hora que o diabo vai pintar perto de você. Você precisa entender a estratégia do inimigo. Ele tenta derrubar você quando você está fraco. A segunda característica da estratégia do inimigo é que ele tenta mexer com a sua necessidade. Ele tenta mexer com a sua necessidade. Ele diz para Jesus no versículo de número 3, quando se aproxima, aqui Mateus nos deixa claro que a tentação, amado irmão, acontece no final, mais forte, no final dos 40 dias. Lucas usa o verbo no particípio dizendo sendo tentado pelo diabo. A minha ideia aqui, amados irmãos, é que Satanás tenta Jesus naqueles 40 dias, talvez soprando coisas na sua mente, colocando dúvidas no seu coração, mas no final dos 40 dias ele se aproxima de maneira corpórea e forte para o embate final daqueles 40 dias de tentação. E aqui o texto então, amados irmãos, nos diz que ele se aproxima de Jesus e diz para Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus está com fome, irmãos. Jesus está com fome. E ele tem poder para mandar as pedras se transformarem em pães. E ele é filho de Deus. Mas ele foi para o deserto para depender do Espírito Santo. E se ele lança a mão do seu próprio poder e faz o milagre de transformar as pedras em pães, ele deixou de depender do seu Pai, ele deixou de depender do Espírito Santo, deixou de confiar no Senhor e teria pecado. Então Satanás vai na necessidade de Jesus. E Satanás, amado irmão, vai também na sua necessidade. Quando, meu amado irmão, você não tem trabalho, certo? E você ou então trabalha e não é reconhecido, então o diabo vem e fala assim para você: Deus não se importa com você. Por que você não vai ali e rouba aquela conta, aquele dinheiro que ninguém viu? Por que você não pega aquilo que não é seu? O que o diabo está dizendo? Que Deus não supra a sua necessidade, você tem que roubar. Ou quando você é um jovem cristão que está lutando para se manter em santidade, você está ali apaixonado por uma moça, e de repente então você acha que vai conseguir, e chega outro irmão da igreja primeiro, namora e casa com ela, e de repente você fala, o diabo vem e fala assim no seu ouvido: Deus não te ama. Faz o seguinte, larga tudo, vai para o mundão, pega a primeira mulher que aparecer na sua frente e satisfaça todo o seu desejo sexual, porque Deus não satisfaz a sua necessidade. Querido amigo irmão, quando você vai enfrentar uma luta no trabalho, você sabe que se você disser a verdade, você corre o risco de ser mandado embora. Aí o diabo fala assim: você precisa mentir, porque Deus não vai te proteger. E você vai lá e mente e cai em pecado, por não confiar no Senhor. Preste atenção que o diabo tenta tocar naquilo que é necessário para você, na comida, nos seus desejos, as coisas mais essenciais da vida. Mas você precisa entender que Deus cuida de você, que Deus supre a sua vida, que ainda que a situação esteja difícil, você está dependendo do Senhor. Então, em nome de Jesus, não ouça a voz do diabo. Não pense que Deus deixou de suprir as suas necessidades. Deus supre a sua necessidade de pão, Deus supre a sua necessidade de amor, porque Ele deu Cristo na cruz por você. Deus supre, amado amigo e irmão, a proteção da sua vida. Deus cuida de você. Você está sendo tentado pelo inimigo, não caia em sua conversa. O diabo quer pegar você nas suas necessidades. Para vencer o inimigo, você precisa conhecer a estratégia dele. E além de mexer com a sua debilidade e a sua fraqueza, também com as suas necessidades, o inimigo quer te levar a pecar, fazendo você duvidar da sua identidade. O diabo confronta a sua identidade. Olha o que ele diz a Jesus no versículo de número 3. Se és filho de Deus. Depois lá no versículo de número 5, ele diz, levando Jesus à cidade santa, Satanás pega Jesus e dá um voo, amados irmãos, e sobe com Jesus, tira ele do deserto e coloca Jesus no pináculo do templo, no ponto mais alto daquela grande construção altíssima. E aí o diabo diz a ele: se és filho de Deus. Preste atenção nisso, meu irmão. Há 40 dias atrás Deus disse: este é o meu filho amado.
o filhinho amado do meu coração, no qual eu tenho todo o meu prazer. E 40 dias depois da provação do deserto, o diabo tenta o Senhor, confrontando a sua identidade. Diz a Jesus: se és filho de Deus, se és filho de Deus. E nessa segunda tentação, de maneira mais forte, ele diz para Jesus: se és filho de Deus, lá do pináculo altíssimo, atira-te para baixo, porque escrito está. É interessante a tergiversação do texto: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Aí ele corta o texto onde ele quer, porque o texto diz lá no Salmo 91, para que te guardem no teu caminho. Se é no caminho, Jesus não vai pular, é andando, não é verdade? Mas ele tergiversa. O diabo, irmão, o capeta tenta usar até a escritura para desviar você. Ele tergiversa, interpreta a Bíblia de maneira errada. Ele diz aqui: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele larga o caminho para lá e diz: eles se susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo, amado irmão, quer mexer na identidade de Jesus. E preste atenção, meu irmão, se você cair na conversa do diabo, você peca. Se o diabo diz para você: ai, coitadinho de você, Deus não te ama, não é verdade? Deus não se preocupa com você. Olha aí, o seu irmão passou no melhor concurso na cidade de São Paulo, está ganhando um salário mais do que 15 mil reais, e você está ganhando salário mínimo até hoje. Deus ama o seu irmão, ele não ama você. Ele mexe, ele confronta a sua identidade. Irmão, ele diz para Jesus pular lá de cima do templo. O que ele está dizendo? Jesus, você é filho de Deus mesmo? Então, se você é filho de Deus, prova. Irmão, Jesus é o próprio Filho de Deus. As pessoas não o estão reconhecendo como Filho de Deus. E agora Satanás está dizendo: pula, porque se você pular, os anjos virão te pegar, e o espetáculo será tão grandioso em Jerusalém, os anjos descendo com você, que todo mundo vai acreditar que você é o Messias. O diabo tenta Jesus, querendo que Jesus prove quem ele é. E muitas vezes o diabo tenta você desse jeito. As pessoas não te respeitam como você deveria ser respeitado. Você fala assim: vou mostrar para fulano quem é que manda nesse negócio. Já fez assim alguma vez? Irmãos, nós não podemos cair nessa tentação. Você precisa ter a sua identidade segura em Deus. Pastor, como é que eu faço então? Se você, preste atenção, se sente pobrezinho, se sente coitadinho, aí alguém chega e dá atenção para você: olha, essa pessoa deu atenção para mim, Deus não deu, vou me entregar para essa pessoa. Irmãos, eu estava ouvindo uma querida pregadora uma vez, numa palestra para adolescentes, lá do Rio de Janeiro, contar que ela aconselhou uma adolescente, e ela contava que uma menina adolescente estava na igreja, e de repente então ela tinha um namoradinho, e aí ela tinha um namoradinho, e a outra menina que não conseguia namoradinho se aproximou dela e falava para ela: você está tão bonita, e fazia carinho nela, e ela gostava do namoradinho, mas o namoradinho miserável, pecador, traiu ela com outras meninas. Aí a amiguinha dela chegou para ela e falou assim: está vendo que esse namoradinho seu não presta? Homem não vale nada, você tem que namorar com outra mulher. E tascou um beijo na menina. E aí de repente a menina caiu nessa tentação e chegou no gabinete daquela missionária, e ela abriu a Bíblia e confrontou a menina, e graças a Deus a menina se arrependeu e mudou de vida. Mas é assim que o diabo faz. Chegou para a menina: está vendo, você é tão bonita, você é tão bela, você não pode aceitar que os homens façam isso com você. E ela então, com uma crise de identidade, caiu em pecado. Satanás vai tentar mexer na sua identidade. Você precisa saber então que você foi amado por Deus antes da fundação do mundo. Você precisa saber então que você custou o preço mais caro do universo. Você precisa saber então que o Espírito Santo de Deus habita em você, e que Deus te amou tanto a ponto de dar o único filho dele na cruz por você, e é que esse Deus te deu o Espírito Santo e diz que nunca vai te deixar. Então, meu amado irmão, não deixe Satanás questionar a sua identidade, em nome de Jesus, porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Não caia nessa conversa, não caia nesse estratagema.
Mantenha-se fiel. O Senhor amou você. Satanás ataca a sua identidade. Mas qual é o outro ataque que o diabo faz contra você? Para vencer o diabo, você precisa conhecer as suas estratégias. Ele ataca no seu desejo de comodidade. Ele ataca, o quarto ataque é no seu desejo de comodidade. Ele ataca em primeiro lugar na sua fraqueza, em segundo lugar na sua necessidade, em terceiro lugar na sua identidade, mas quarto lugar, ele mexe com a sua comodidade. Ninguém gosta de sofrer, irmão. Versículos 8 e 9. Vamos ler o 8, eu vou ler o 8, vocês o 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, vocês leiam o 9, por favor, vamos lá? Jesus, meu querido irmão, veio a esse mundo para morrer numa cruz. E não é fácil morrer numa cruz, não é verdade, minha querida irmã? Não é fácil ser perseguido pelos homens. Ele é o próprio Deus, meu querido irmão. E sendo o próprio Deus, ele veio dar a sua vida na cruz para nos salvar. E agora então Satanás faz uma proposta a Jesus. Eu não sei se Satanás leva Jesus para o Monte Everest, irmão, né? O mais alto do mundo. A Bíblia diz que ele levou Jesus para um monte muito, muito alto. E Satanás não tinha data show, porque ainda que você suba no Everest, você não consegue ver todos os lugares da terra. Então, ele levou Jesus num monte muito, muito alto, e ele talvez deve ter colocado ali o seu data show infernal, né? Ou então ele projetou uma imagem ali, e começou a mostrar aquela imagem para Jesus. Mostrou a glória dos babilônios antigamente, depois a glória dos persas, dos gregos, dos romanos, mostrou os mongóis, mostrou a grande China, mostrou tudo para o Senhor Jesus, e falou o seguinte: você não precisa sofrer na cruz. Só uma ajoelhadinha, uma só, tudo isso te darei. Jesus veio para conquistar a salvação para o seu povo do mundo inteiro. Ele tinha que receber a ira do Deus eterno na cruz. Irmãos, essa tentação é muito forte. Satanás disse: uma ajoelhadinha só, uma só. Ninguém vai ver, quase disse isso, mas não disse isso não. Porque Deus vai ver. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás, amado irmão, quer usurpar o lugar de Deus. Ele quer que você deixe de adorar a Deus. E ele quer que você adore a si mesmo. Ele quer que você adore a sua própria comodidade. Ele quer que você adore o seu próprio prazer. Ele quer que você busque a exaltação de si mesmo, porque ao fazer assim você o está exaltando a Ele. Porque Ele diz que é impossível que alguém ame a Deus, por quem Deus é de fato. Então Ele chama Jesus para adorá-lo, para fugir da cruz e do sofrimento. E muitas vezes o diabo faz isso com você, meu irmão. Quando você é chamado a se dedicar à obra de Deus, você fala: não, eu quero ficar aqui, eu quero uma vida de alegria, de paz, de comodidade. Deus chama você para se dedicar à pregação da palavra, ao sagrado ministério. Você fala: não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser um cara rico, eu não quero sofrimento para a minha vida. Pastor é ser incomodado o tempo todo, eu quero viver tranquilo. Ou Deus te chama para ser um missionário, para pregar a palavra, para levar o evangelho, ou no Amazonas, ou no sertão, ou na África, ou na Ásia, e de repente você fala: eu não, o que é isso? Eu vou viver para mim, eu tenho um projeto maravilhoso de vida. Irmãos, essa tentação foi a tentação na qual caiu o nosso querido grande rei Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um dos que eu mais admiro na Escritura. Não vou falar tudo que ele fez, porque não dá tempo. Mas quando ele chega nos 50 anos de idade, quando ele já conquistou tudo, amados irmãos, o que ninguém tinha conquistado na sua nação, Davi conquistou. Chegou a época na qual os reis vão para a guerra. E na época na qual os reis vão para a guerra, o rei tem que ir para a guerra. Só que Davi falou: não, esse negócio de guerra não é para mim mais não, né? Deixa Joabe se arrebentar, eu vou ficar na boa. Eu agora vou colher aquilo que eu plantei. Chegou meu tempo da aposentadoria, que outro faça a obra de Deus, eu não faço mais. E aí levanta meio-dia, né, porque quer dar prazer para o seu próprio corpo, sai
de casa, olha no terraço, vê uma mulher linda, nua, tomando banho. Não é que ela era uma mulher imoral, irmão. Todo mundo tomava banho no quintal. Não tinha chuveiro naquela época. Só Davi que fez uma casa acima da dos outros para poder olhar na casa de todo mundo. Todo mundo tinha casa de nível baixo. E aí Davi olha, manda chamar, ele é o rei, a moça tem que ir. E faz a besteira que fez, engravida a moça, mata o marido dela. Deus é misericordioso, amado irmão, que Salomão ainda nasce dessa moça, e dela vem a geração do Senhor Jesus. Mas preste atenção, tudo porque Davi quis comodidade, sombra e água fresca. Preste atenção, a Bíblia não ensina você a buscar sombra e água fresca em nenhum dia da sua vida. A Bíblia mostra que eu e você somos chamados para servir, e que eu tenho que ser uma bênção e dedicar a minha vida tendo 10, tendo 15, tendo 20, tendo 30, tendo 50, 70, 80, 90, 100. A minha vida tem que ser para servir, porque Deus deu o Filho dele na cruz para pagar os meus pecados. Conheça a estratégia do inimigo, irmão. Se você conhecer a estratégia do inimigo, você será vitorioso. Como vencer a tentação? Confie na soberania, conheça a estratégia. Mas em último lugar, nessa manhã, como vencer a tentação? Vença pela palavra. Como vencer a tentação? Vença pela palavra. Olhe para mim, com o texto. Olhamos para o texto juntos. Nós vamos ler agora versículo 4, versículo de número 7 e versículo de número 10. Eu vou ler o 4, a igreja o 7, nós todos o 10. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você o 7. Todos nós o 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Como Jesus vence o diabo, irmão? Jesus vence o diabo com a palavra de Deus. Para vencer a tentação, meu irmão, você precisa ser cheio desse livro. Para vencer o diabo, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que crer na Bíblia, você tem que aplicar a Bíblia na sua vida, você tem que praticar o que está nesse livro. Deus nos dá a vitória pela sua palavra. Deus se revela nesse livro. E se você quer vencer o diabo, você só vai vencê-lo se você for cheio da palavra de Deus. Na primeira tentação, amado irmão, da necessidade de Jesus, e também, amado irmão, da sua fraqueza, Satanás incita Jesus a multiplicar, a fazer as pedras se tornarem pães. E Jesus vence-o com a palavra, citando Deuteronômio 8:3, quando diz: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo, irmão? A palavra nos ensina a depender de Deus. Nem só de pão o homem viverá. Nós não dependemos só da comida que nós comemos, nós não dependemos da força do nosso braço, nós não dependemos da nossa intelectualidade, nós não dependemos de eloquência que porventura Deus nos tenha dado, nós dependemos de Deus. E você só aprende a depender de Deus quando você é cheio da palavra de Deus. E aí você entende que o emprego que você tem porque Deus deu. A família que você tem porque Deus deu. Os dons e talentos que você tem não porque você é melhor ou mais glorioso que outros, mas tudo vem de Deus. E aí então você aprende a depender da palavra que vem da boca de Deus. Jesus vence pela palavra. A palavra nos ensina a depender de Deus. Na segunda tentação, Satanás diz para ele: vai lá, pula, tergiversa a Bíblia, interpreta errado. E Jesus então destrói o diabo, amados irmãos, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, quando ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus cita a escritura corretamente. E o que Jesus está dizendo aqui, irmão? Que eu não preciso de provas para confiar em Deus. Se Deus deu Cristo por mim, se Deus cuida de mim, se Deus supre todas as minhas necessidades, num momento de dificuldade, Deus porventura tem que aparecer para mim e me provar que Ele me ama e que Ele cuida de mim. Nós temos que confiar no Senhor, porque Ele já deu as provas quando deu Cristo na cruz em nosso lugar.
Então, meu irmão, não fique tentando a Deus, não fique provando a Deus, não fique dizendo, se Deus me amasse, eu não ia passar por essa situação. Pare com isso. Deus amou Jesus, e Jesus foi à cruz por sua causa. Confie em Deus, confie na palavra de Deus. Se você está vivendo essa provação, é porque o Senhor quer que você se aproxime mais dEle, dependa dEle e o conheça mais. Confie em Deus, independentemente das lutas que você enfrenta. Mas Jesus diz, e vença pela palavra. Dependa de Deus, confie em Deus, mas adore somente a Deus. O texto diz, amado irmão, em Deuteronômio 6,13, Jesus cita, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E Jesus falou assim, Satanás, pega a fila, retira-te, vai embora. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Irmão querido, irmã querida, quando nós vivemos para a glória de Deus, então, meus irmãos, ainda que as pessoas não nos tratem como nós achávamos que merecíamos ser tratados, nós não vamos deixar de adorar o Senhor, nós não vamos ser infiéis, mas nós vamos glorificar a Deus. Nós não vamos vender a nossa primogenitura por um prato de lentilhas, por um lugar melhor no emprego, para agradar pessoas, para impressionar homens. Nós vivemos para a glória de Deus, e você vive para adorar a Deus. Então glorifique a Deus e faça do Senhor o maior amor da sua vida. Irmão, a Bíblia diz no Salmo 119, 11, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Quando Jesus estava para morrer, irmão, na sua última oração, ele orou pelos discípulos, mas também por mim e por você, assim, santifica-os da verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, irmão, você só pode vencer o diabo se você comer esse livro. Coma esse livro, encha-se desse livro, leia esse livro, estude esse livro, ame esse livro, guarde-o no coração, guarde-o na sua mente, fale-o na sua casa, pregue o evangelho a seus filhos. Se você for cheio desse livro, Deus vai te dar vitória contra o pecado em nome de Jesus. Já contei aqui na igreja, quem não é da igreja não ouviu essa história, de um certo varão que eu conheci, que estava num aeroporto, e de repente uma bela mulher pegou um celular e começou a tirar fotos dele, e ele casado, com 2 filhos, amado amigo, irmão, se sentiu muito tentado, a moça muito bonita, ele sentado no seu banco, levantou e disse assim, levantei, vou lá do lado dela conversar com ela. E quando ele se levantou, veio no seu coração Salmo 23, 3, me guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele disse, reverendo, eu me levantei e fui para o outro lado. Louvado seja Deus. É a palavra, irmão, que vai dar vitória contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Então, meu irmão, em 2019, faça um compromisso de ler a Bíblia toda em 2019. Faça um compromisso hoje. Pastor, eu vou separar 30 minutos do meu dia, os meus primeiros 30 minutos, para orar, cantar para Deus e ler as Escrituras. 3 capítulos todos os dias. 5 no sábado, 5 no domingo. Você lê a Bíblia no ano inteiro. Vamos fazer esse projeto aí? Quem lê a Bíblia no ano inteiro, vamos ver se eu consigo pessoas para me ajudarem. Nós vamos dar a Bíblia de Genebra, né? Para quem lê a Bíblia no ano todo, né? Vamos tentar isso daí? O que você acha? Né? Deus vai providenciar os recursos, né? Mas vamos começar, 1º de janeiro. Se você chegar no dia 31 do ano que vem, nós vamos dar um jeito de dar uma Bíblia de Genebra para você. Vou economizar, né? Nós vamos dar um jeito. Mas vamos ler a Bíblia toda, para a gente ser abençoado. Você fala assim, chegar no fim do ano, pastor, li a Bíblia toda. Louvado seja Deus. E você vai memorizar a Bíblia, e você vai aplicar na sua vida, e você vai ser cheio da palavra, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te dará vitória, para a glória e honra do nome do Senhor. O texto diz que depois de tudo isso, o diabo saiu correndo, e o Senhor Deus mandou os anjos para servirem a Jesus. Depois que você vencer a tentação, Deus vai te honrar. Fique tranquilo, Deus vai te honrar. Ele não vai mandar os anjos, porque Jesus é o próprio Filho de Deus, né? Mas Ele vai abençoar você de um jeito ou de outro. Você vai ver a mão de Deus honrando você, te sustentando, e você vai ser vitorioso sobre a tentação. Mas talvez, no final dessa mensagem, você me diga, reverendo, que bom, fui preparado, mas eu caí em tentação, pastor. Eu não venci. O que eu faço? 3 coisas rápidas. Em primeiro lugar, creia que Jesus, nesse texto, foi seu substituto e venceu a tentação por você. Essa é a teologia do texto.
Ele venceu a tentação por você. Por isso você tem poder para vencer a tentação. Segundo lugar, se arrependa do seu pecado. E confesse o seu pecado a Deus. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Terceiro e último lugar, confie. E se você pecou e Jesus já venceu por você, e você se arrependeu e confessou, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então confie no perdão de Deus. Pare de se martirizar: coitadinho de mim, eu cometi tal pecado. Não, se você se arrependeu e creu, Jesus já te perdoou. Quarto e último lugar, entenda que o Senhor diz que Ele te purifica, Ele te dá vitória. Então não me venha com churumelas dizendo que Satanás te obrigou a pecar. O Espírito Santo te deu poder, e Deus vai te dar vitória sobre o pecado, em nome de Jesus, amém. Então, em primeiro lugar, confie, certo, no que o Senhor Jesus fez. Se arrependa, creia, em terceiro lugar. E quarto, viva uma vida santa, para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus te dê vitória sobre a tentação, em nome de Jesus, amém.